Olá a todos, estamos aqui na segunda temporada do Copcast, o segundo episódio dessa temporada, com alguns integrantes da COP49. Eu sou o Fábio Furtado, idealizador da confraria. Estou aqui com o Matheus, com o Emiliano, o Janvier. Eles vão se apresentar para que vocês conheçam um pouco mais sobre eles, suas empresas. E hoje a gente vai falar sobre Construtec. Vocês vão entender um pouco mais desse termo e o que engloba tudo isso, esse conceito de tecnologia, principalmente para a área da construção civil, certo? Matheus, se apresenta aí, fala um pouco de ti, o que tu faz, para que o pessoal conheça. Olá a todos, uma alegria estar aqui participando do podcast da COP49. Então, eu sou o Matheus Felipe, da Engeageo Soluções de Engenharia, e nós entregamos segurança e tranquilidade através de projetos precisos em BIM. Então, somos um escritório especializado em projetos de instalações complementares em BIM e também de compatibilização. Então, venho da área de execução, também de obras. Então, estamos aí hoje com foco em edificações verticais. Nós atendemos todos os nichos de construção, entregando soluções de engenharia na parte de projetos e compatibilização. Emiliano, conta um pouco aí da tua história. Bom, vamos lá, né? Primeiro é um prazer estar com essa turma aqui, turma de alto nível, né, Fábio? E como tu já falou, meu nome é Emiliano e eu sou sócio fundador da Desbrava Tech Engineering, uma empresa que entrega soluções em conectividade, né, que leva aí a automação de ambientes, né, para construções, para empresas, para comércios, para casas inteligentes, aí através da nossa plataforma Uli, que faz parte do ecossistema XC Software. Então, uma satisfação estar com vocês hoje, bater esse papo aqui, falar um pouco sobre o tema de Construtec. Né? Janvier, tua hora agora. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. É um prazer também estar aqui com esse pessoal seleto da COP49, participar do Copcast. O meu nome é Janvier, trabalho na Metaforma, sou sócio proprietário lá. Temos uma solução de administração e gestão de obras com foco em reformas e acabamentos, né, para o mercado de Chapecó hoje. A gente leva tranquilidade e segurança para quem quer executar uma reforma nos padrões de qualidade superior. Então, esse é o nosso principal produto hoje. Também represento a Lagon Construtec, que é uma Construtec que trabalha com madeira engenheirada, com foco em construções modulares, né? A gente traz uma tecnologia aí que traz de volta a madeira para o cenário da construção civil, com um processo já tecnológico de tratamento e também revestimento termoacústico, né? E é mais uma solução aí para o mercado tanto de divisórias como de construção de obras residenciais e também para a parte de hospedaria e hotelaria. Legal, quando tu colocou o nome da tua empresa, já é Construtec na Lagon, né? Emiliano, só para a gente contextualizar um pouco do que é isso, que eu já fiquei, só na apresentação de vocês, já fiquei com algumas curiosidades, depois eu quero perguntar ao nosso Matheus também. Mas contextualiza um pouco o que é o Construtec, o que esse termo engloba, para que o pessoal consiga entender mais. Tá, vamos lá. Até tivemos recentemente o Startup Weekend, né? Sim. Um evento do SW e da Techstars. O tema foi Construtec, né? Mas trocando aí em miúdos, rapidamente, Construtec, né, vem de construção e tech de tecnologia. Então, tudo aquilo que envolve técnicas de construção, tecnologias aplicadas à construção, especialmente a construção civil, está considerada dentro do contexto Construtec. Essa palavra surgiu principalmente por conta aí de muitas startups que foram sendo fundadas nos últimos 10 anos, levando tecnologia para a área de construção civil, que é um segmento aí carro-chefe, digamos assim, a nível global, né? Porque as pessoas precisam de moradias e edificação de todo tipo. E considerando os desafios que essa indústria tem de mão de obra, de fornecimento de material, de gestão de obra, de compatibilização de projetos. Então surgiram muitas tecnologias. A gente até tem ferramentas hoje para gestão de projetos, para compatibilização de projetos. Então tudo que envolve aplicação de software, de hardware, de metodologia construtiva, de tecnologia de materiais, tudo isso engloba aí esse tema Construtec. E para as construções que nós temos hoje em dia, envolve muito disso, ou seja, essas tecnologias são aplicadas, não se constrói hoje casas como se fazia há 20, 30 anos atrás. Não se faz mais prédios, né? Tanto comerciais quanto residenciais, dessa forma, né?
E essas tecnologias são aplicadas justamente para poder fazer com que se otimize recursos, se gere economia, se consiga fazer mais com menos, que é o papel aí da engenharia, né? A gente de fora vê a obra, acha que é. A gente não conhece de só a obra em construção, mas o que vem antes do início de uma obra, o que vem nos projetos. O Matheus, tu colocou no começo que a tua empresa trabalha com projetos em BIM. Isso. Explica isso pra gente. Vai vir entender, porque eu lembro que eu estava num evento há uns 2 anos, eu estava com uma empresa acho que de Xanxerê, Xaxim, eles estavam falando a BIM também, trabalha com isso, eu queria conversar, mas explica um pouco o que é um projeto em BIM. BIM, traduzindo para o inglês, né, Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção. Muita gente acha que BIM é um software, né, específico que a maioria dos arquitetos e engenheiros usam, mas na verdade BIM é uma metodologia, uma tecnologia, toda uma rede de comunicação, de softwares, de metodologia, de processos envolvidos, em que nós modelamos todos os projetos em 3D, mas não só para visualização em 3D, mas também extração de informações. Então é um conjunto de processos para modelagem de projetos e também de informações, além de todos esses processos, porque como nós trabalhamos com várias disciplinas e com vários stakeholders, né, vários projetistas envolvidos, de vários escritórios, várias empresas, tem que ter toda uma metodologia de processo envolvido para não perder alguma informação, e também o processo de compatibilização em BIM, que a tecnologia nos possibilita e facilita também essa parte de compatibilização em BIM, que é bem importante. Porque aqui a gente tem integrantes de várias etapas numa obra, ou numa reforma, né? Como no caso do Janvier. Então, esse processo normalmente começa no projeto arquitetônico, né? A gente tinha comentado aqui antes do início do podcast, e aí começa a entrar os outros projetos. Tu falou os projetos complementares, tu faz a compatibilização. O Janvier, tu começa no arquitetônico, quando tu fala da metaforma, por exemplo. Tu começa no arquitetônico e trabalha em cima dele ou em cima de algum outro projeto também? Sim, geralmente a gente trabalha através do arquitetônico, né? O próximo passo depois do projeto é a compatibilização, né? Porque a gente vai buscar no estrutural, ver se ele comporta aquele projeto arquitetônico proposto pelo arquiteto, né? E pelo cliente, porque geralmente a reforma já é uma construção mais antiga, ou a parte de acabamentos também. Você vai ter algumas intervenções arquitetônicas que você tem que considerar a parte estrutural, novas instalações elétricas e hidráulicas, né? Então, para isso, a gente também usa algumas ferramentas de gestão de informação para compatibilizar esses projetos. Quando a gente, às vezes, não tem projeto estrutural, quando é uma obra mais antiga, a gente tem que fazer as verificações para compatibilizar com o projeto e redefinir essa execução conforme a possibilidade de cada obra, né? Então, a gente usa tanto ferramentas já que existem no mercado de gestão para reformas específicas, né? E também internamente a gente tem algumas ferramentas que fazem esse processo. A gente como cliente, eu tenho um terreno, quero construir um prédio. A primeira coisa que vem à cabeça, a gente como cliente só pensa no arquiteto, né? Ele vai fazer o projeto. Eu até brinco, né? O sonho do arquiteto é o pesadelo do engenheiro, né? Porque ele faz lá um negócio, mas daí não pensa nisso. Ele fez um projeto bacana, bonito, como a gente queria, legal. Só que dentro disso, tu tem elétrica, tu tem hidráulica, tu tem incêndio, que é aí que vocês entram. Eu lembro que a gente já conversou algumas vezes sobre isso e tentando colocar tecnologia, e aí, pois o Emiliano complementa também, colocar a inteligência artificial que tem hoje. Sim. Explica um pouco mais sobre essa compatibilização, o que é esse processo, quando tu junta todos os projetos e tem que descobrir aonde eles estão não estão sendo compatíveis, na verdade, ou eles estão se conflitando. Né? Isso, então, como são vários projetistas, né, responsáveis, às vezes, eventualmente, muitas vezes, inclusive, de escritórios diferentes, empresas Às vezes se diferentes, falam, né? aí que tá, se existe um bom processo de comunicação e uma empresa que centraliza essas informações, deveriam se falar constantemente através de processos, relatórios, enfim, né? Mas esse processo de compatibilização, como você trouxe, Fábio, o objetivo é identificar as interferências entre disciplinas e resolvê-las, né? Então, através de softwares disponíveis no mercado, inclusive em BIM, a gente hoje utiliza na Engeage alguns softwares em que automaticamente esse software identifica alguns conflitos e interferências entre disciplinas. E aí uma empresa fica responsável por fazer esse processo de compatibilização, como a nossa desenvolve essa parte.
e fazer esse meio campo, né, essa interface com outros escritórios responsáveis, por exemplo, estrutural, arquitetônico, que são projetos que nós não desenvolvemos internamente, mas trabalhamos em conjunto e dependemos desses responsáveis técnicos para que a compatibilização seja realmente bem feita e que essas interferências sejam sanadas, né? E também tem outro ponto, né, Fábio? Não adianta nós desenvolvermos uma boa compatibilização em BIM com softwares de boa tecnologia, se depois lá na obra o pessoal não seguir isso. Por isso que hoje a gente vai um pouco além somente da parte de projetos e colocamos um pezinho na obra dos nossos clientes, que é fornecendo a tecnologia BIM através de alguns aplicativos, em tablet, em smartphone ou computadores, para que o engenheiro responsável da obra possa utilizar essa tecnologia lá na obra. Então hoje nós fazemos um treinamento com esse engenheiro responsável do cliente, para que ele saiba manusear esse aplicativo no celular ou no tablet ou na obra e consiga ter acesso a essas informações de forma fácil e rápida para tomar as melhores decisões, né? Então, através do aplicativo que a gente entrega para o cliente, ele tem lá a construção virtual toda em 3D com as informações já extraídas ali no aplicativo, em que ele pode utilizar isso lá na obra, extraindo cotas, selecionando os elementos e verificando quais os modelos daquele equipamento, por exemplo, né? Então ele tem as melhores ferramentas disponíveis para tomar as melhores decisões em obra e auxiliar as equipes de execução. Então, puxando o gancho do início, a gente faz todo um processo, mas esse processo tem que continuar depois durante a execução, que senão não vai gerar o resultado, a economia esperada pelo investimento no projeto. Fica tudo no papel, né? E isso já é um ponto importante que o Matheus traz mesmo, essa questão do projeto e execução, né? Essa compatibilidade executiva, porque a gente tem muitos casos de obras até pouco tempo atrás exatamente com esse problema, né? A gente tinha o projeto, mas executado estava diferente, né? Então, essa continuidade em obra e essa visualização rápida de verificação e validação não realmente está aqui, aquela tubulação, aquela fiação que está em projeto é muito importante. O que tu coloca, Emiliano, Parece que eu cortei aqui, mas assim, o que tu pode colocar de tecnologia nisso? Porque o Matheus coloca compatibilização. Antes, quando era no papel, tu não tinha nem dispositivo móvel para ir lá, um aplicativo, ver isso aí, e cada vez mais tu tem os hardwares que complementam o software que faz essa tecnologia. A gente tem projetos muito mais arrojados, maiores e muito mais complexos do que eram antes. A construção mudou, né? Então, como é que tu vê isso aí? É um desafio, né? Talvez não tenha hoje uma forma assim de a gente colocar o que é mais efetivo que resolva a tecnologia e a aplicação dessa tecnologia, como o Matheus contava antes, o João Guilherme também, necessita que toda a cadeia, todos os agentes envolvidos estejam engajados. Porque se a pessoa não quiser, ela não vai seguir, né? Mas eu fiquei pensando... Até o pedreiro lá na ponta. Pedreiro na ponta, né? Então, se esse consultor da ponta não segue ali, por exemplo, o que está orientado no projeto, né? E o supervisor de obra, e o mestre de obras, e o engenheiro que acompanha o campo não, né? Ou seja, se falhar esse processo em algum lugar, essa interoperabilidade ali entre os sistemas, né? Ou seja, onde se conversa hidráulico com arquitetônico, com elétrico, né? Com incêndio e tudo mais. Isso vai prejudicar um desses projetos em algum ponto ou compromete o projeto como um todo e impacta em reforma futura, né? Eu fiquei imaginando, quando nós falamos hoje em casa inteligente, quando você vai fazer uma automação do ambiente, por exemplo, de iluminação, ou vamos colocar algum tipo de dispositivo de telemetria num prédio, a primeira coisa que o eletricista pergunta é: tem projeto? Né? Tem o projeto? Posso seguir o projeto? Você já faz e passa ali mesmo, né? Aqui tem um encanamento de água, né? Onde eu posso furar para instalar, por exemplo, com suporte ou algo assim. E é nessas horas que nós percebemos o quanto que impacta não seguir o projeto. Porque agora a obra está pronta e muitas vezes até para o morador, para o proprietário, para quem está buscando entregar valor naquilo, vive esse instante de frustração, né? Que é todo o trabalho de engenharia, o esforço colocado. E no momento em que se vai fazer uma melhoria de ambiente, eu vou trazer uma inovação, uma tecnologia, tem aquele instante de insegurança: fura, não fura, passa água, não passa água, tem ligação elétrica aqui, elétrica ou não, vou fazer uma reforma, né?
vou quebrar essa parede aqui, como é que está o projeto, né? O que que passa? Então, essas situações, elas são situações desafiadoras. E em termos de tecnologia, hoje a gente já tem, por exemplo, câmeras que ficam monitorando o andamento da obra, já com IA, já trazendo algumas informações que complementam lá o projeto no nível digital, para que se verifique o quanto está sendo efetiva em termos de produtividade, se está seguindo o padrão, se aquela parede tinha que estar ali. Tem tecnologias hoje por filmagem no interior da obra, que depois por IA ela vai calcular dimensões, angulações, né? Se tá tudo, se a abertura de porta, né, tá no padrão correto, tá conforme foi projetado. Tem tecnologias onde o construtor ali que está executando o serviço, ele pode ver em realidade aumentada o que se espera que ele entregue daquele ambiente, que ele use como referência para depois ir lá construindo. O metaverso vocês usam para isso também, não? Não vi ainda aplicação prática, né? Na parte de realidade aumentada, há sim uma forma, utilizando óculos 3D, de fazer a visualização e depois a retirada da tecnologia para ir para o trabalho prático, né? Poderia ser, Aquilo é um desafio. poderia ser na venda, né? Eu conheci um imóvel que eu quero comprar, comercial já tem comercial, sim, ele. Mas tu falou dessas. A nível comercial, tem algumas construtoras, até no Salão do Imóvel no ano passado, aqui em Chapecó. Não sei se vocês viram, mas tinha uma construtora lá, que o stand era todo um circuito. Assim, tu colocava Coloca o óculos e realidade aumentada e caminhava naquele circuito e aquilo tu fazia um tour virtual ali pelo decorado deles, né? porque aplicar mais. Mas a obra em si ainda não ouvi nada sendo aplicado. Talvez o Matheus conheça, hoje um dia. É porque a prioridade aumentada a gente já trabalhou, já desenvolvemos. Mas aí pelo celular mesmo, você vai no ambiente físico lá do terreno, por exemplo, quando ele desenvolvia muito projeto de casa, né? E aí através do aplicativo é possível você pegar o celular, apontar para aquela região e ele no celular te mostrar a estrutura, as instalações ali. Isso comercialmente tem. Eu ia comprar uma cadeira pro escritório de casa, da minha casa. Aí tu aponta pro teu ambiente, coloca a imagem e a cadeira se encaixa naquele ambiente. Então, comercialmente falando, é legal. Mas tu comentou da questão do, o hidráulico passa ali, com o que é possível via transmissão de dados, né, que é o Wi-Fi. Eu falo porque assim, eu brinquei até no último encontro da COP, que assim, além da COP eu trabalho também, né? Então, eu tenho um negócio que ela tem há bastante tempo, que é um sistema para detecção de incêndio. Então, envolve os projetos de vários aqui, né? E ele é todo wireless. E eu lembro quando eu vendi esse projeto para uma rede de TV, não vou falar qual é a rede de TV, mas se ela me patrocinar eu falo, né? Mas lá em Florianópolis, lá tem várias redes TV no Morro da Cruz lá, então lá não tem, lá tem um problema sério de Conectividade. porque não, e eles tinha tido um incêndio, pegou fogo no estúdio e tal, e eles iam aproveitar já fazer uma reforma. Eu fui lá, apresentei todo o projeto, os caras falaram, é muito legal, só que não vai funcionar, porque não, o cara não consegue nem ligar o carro na chave do. Eu falei, vai funcionar. A frequência é diferente, é a frequência específica da Anatel, do Corpo de Bombeiro e tal. E funcionou, tá lá há uns 10 anos. Só que no dia que a gente instalou, aí já tava com uma botoeira de incêndio no cara perto. Aí o pessoal ia derrubar aquela parede. Aí o gerente ficou bravo, pô, eu falei que essa parede ia derrubar porque eles deixaram os caras colocar a botoeira aqui. Eu falei, não tem problema. Tirei a botoeira e coloquei ali. Porque como é o Wi-Fi, apesar de ser. Então isso já facilita. Mas a água não tem jeito. Tem algumas outras coisas que não tem como mudar. Tu tem que compatibilizar e fazer isso funcionar, né? O famoso as-built, né? Hoje a gente tem oferecido como solução, além do aplicativo no celular, em que é possível verificar todas as instalações ali, né? Para não ficar naquele achismo, como o Emiliano trouxe, será que tem, será que não tem, será que tá para furar ou não? Então, no aplicativo você consegue ocultar as paredes ali, verificar todas as instalações, isso já é entregue no pacote para os nossos clientes. Eles podem eventualmente fornecer isso para os clientes deles, né? Vamos supor uma incorporadora fornecer para os compradores das unidades. E também a gente desenvolve um projeto focado nisso. Então, diferente de paginação de revestimentos, onde você tem lá, o arquiteto desenvolve lá a paginação dos revestimentos de parede e piso, a gente desenvolve hoje um projeto de paginação das instalações, que é justamente para isso, para servir como as-built e também para servir como um facilitador para a equipe de hidráulica, de elétrica, que vai executar o incêndio durante a execução, né?
O S-Built é quando tem a informação inteira da... Quando eu comprei meu apartamento, eu recebi um livro que tinha todas as plantas, onde passava água, onde passava elétrica. É isso aí. É como foi construído, né? Como foi construído. Como exatamente está passando ali cada instalação em cada parede. E é isso que tu precisa para reformar. Exatamente. Quanto mais assertivo possível, melhor, né? E pensando em termos práticos, né? Eu ouvi de vocês, assim, a realidade, como é que é na prática, né, Matheus? Ou seja, as-built, foi mesmo como foi construído ou Porque no papel cabe tudo, não é? quanto ainda temos, né, de obras, talvez o Janvier também tenha essa experiência, considerando assim, o prédio onde eu moro, lá no meu apartamento, não é exatamente as-built, né, então tem coisas que ficaram fora, né, tem insolação que era se esperava no lugar, não está, e isso, como eu estava comentando antes, a gente descobre quando vai fazer uma instalação, vai fazer uma manutenção, Não parede e sai na água da parede. vê que não tá bem ali, né. Mas pensando em construções novas, né, talvez como que vocês... Isso seria um ponto importante, assim, no contexto de que eu levo automação, né, para os ambientes, eu levo instalação de dispositivos inteligentes que vão estar monitorando, talvez daqui para frente esse percentual de novas obras que estão realmente ficando compatíveis com o as-built seria interessante. É. Porque desde sempre toda obra teve projetos, assim, desde que eu, né, há 50... Isso sempre teve, né? Mas geralmente foge a execução, né? Exato. É uma dor, né? Realmente, porque na prática a gente sabe que alguma eventual mão de obra lá, alguma equipe vai executar um pouco diferente. E o que a gente tem encontrado como solução em parceria com os clientes? Esse projeto, por exemplo, o S-Built, nós desenvolvemos e sabemos que ele não vai ser exatamente naquele milímetro lá que foi cotado a determinada instalação. Então a gente considera uma margem de erro, geralmente 20, 25 centímetros para cada lado da face de cada tubo. Então tem ali 40, 50 centímetros de margem de erro. E avisamos os clientes, olha, isso aqui já é uma margem considerável, tirando a parte de instalações sanitárias ali, a parte elétrica geralmente ainda fugiu um pouco mais, né? Geralmente vai saber até na prática, né, alguma mangueira ali colocada, enfim. Mas tem uma boa margem de segurança, isso é informado em projeto de uma forma bem destacada. E caso fuja durante a execução, aí que a gente conta lá na ponta, que hoje a execução tem que nos avisar se eventualmente fugiu dessa margem de segurança para a gente atualizar o projeto. Para realmente ser algo fidedigno, né? Como é que você vê vocês dois no impacto disso? Por exemplo, vocês pegam um projeto novo. Eu tô vendo só no meu prédio, por exemplo. O prédio tem 10 anos. Aí há um ano e pouco nós colocamos alguns carregadores de carro elétrico. Até foi um outro integrante da COP que já participou de um podcast que fez a instalação lá. E agora tem mais 3 moradores que querem colocar. E tem não sei se é uma legislação, mas tá vindo novidade nisso aí vai para os estados, e os estados vão determinar como é que vai funcionar isso em cada um, né? Às vezes até segurou a instalação, porque agora até sprinkler eles querem colocar em cima das garagens. Pô, mas daí tem uma tubulação hidráulica de água, porque ele tem o problema ele sai a chama, ele esquenta demais, né? Pode acontecer isso. Aí poderia botar, por exemplo, sensores de temperatura, muita coisa. Então, uma reforma, às vezes tu vem quebrar tudo e refaz. Uma automação de algo que já é novo, ele já se preparou para uma automação. Agora um prédio ou uma casa que não tinha nada aqui, mal tem tomada, e tu tem que tudo isso aí funciona eletricamente, tem que funcionar. O que tu puder colocar o Wi-Fi, legal, mas e o resto? O que é mais complicado nisso aí para vocês aí? Como vocês veem isso? Tu pegar um prédio, uma construção mais antiga e colocar inteligência, às vezes o cara quer, tem uma casa e eu quero automatizar essa casa agora. Ele cai para reforma, né? Entra primeiro o Janvier e depois o Milhões. Exato. Vai Aí de novo o processo de compatibilização do projeto, compatibilizar. E às vezes com esses olhos sem uma solução, né? Nós temos, olhando no ponto de vista novas construções, ocorre essa compatibilização de projetos. Olhando para os CREBs existentes, vão ter 2 cenários. Um é o retrofit, aí, que a gente vai pegar construções talvez não tão antigas, e são pequenos ajustes, né? Ou seja, há casos em que tem dispositivos, por exemplo, sem neutro, ele usa sua fase, que estão as tomadas, que usa a instalação. E há casos em que, dependendo do tipo de dispositivo, o grau de integridade que a gente tem que fornecer,
Aí nós entramos com algum grau de ajuste tem que ter, né? Por exemplo, uma residência que não tenha a fio neutro passando nas tomadas, fica um pouco difícil trazer automação, por mais que seja Wi-Fi, que a gente consiga. Ele tem lugar que não tem jeito, ou quase não tem jeito, não? Tem. Vão ter situações de instalações que ou passam fio neutro, vai ter que ter uma reforma ali, né? Ou vai ficar bem complexo. E para minimizar isso aí, conectividade Wi-Fi, comunicação via radiofrequência, interruptores, por exemplo, que ele é a bateria, então tu consegue trabalhar ali uma fita dupla face, uma fixação numa parede e trazer automação, né, para uma automação de cena para aquela região, né? Fazer um controle de iluminação, puxar a fiação de um outro ponto, né? Ali, conseguir fazer essas adaptações. Então, há N formas aí de a gente minimizar isso, né? A gente tem acesso. Eu vou te perguntar depois uma outra coisa se a gente... É que às vezes uma reforma dessa é quase uma obra nova, né? Geralmente sim. O que eu costumo falar pro pessoal que sempre tem jeito. Com um pouquinho de dinheiro e tempo, a gente consegue dar um jeito, né? E às vezes sim tem que atualizar projeto, porque você pega construções mais antigas, nem suporte elétrico ela tinha, exatamente. Então tu tem que refazer projeto às vezes para poder adaptar novas instalações, né? Não suporta, né? Falando em investimento, a gente tem acesso a isso, Emiliano, assim, essas tecnologias, não tô falando que sejam nacionais, porque não importa, mas assim, é fácil, a gente aqui consegue saber o que tem de novidade. Claro, a pessoa tem que ir atrás, né, assim, tem muita coisa nova vindo nesse segmento, assim. No sentido de construção civil, Do que veio da China há pouco tempo, né? mas olhando os ambientes inteligentes, a automação, ou talvez o conceito de Construtec no geral. Assim. Nos dois casos, pensar nos ambientes, assim, o que tem que... Aquilo que a gente vê. Tá dentro da minha casa, eu vejo, automatizei minha cortina, minha janela, isso é o que mais comum de se ver. Mas o que mais tem de novidade, o que a gente coloca aí dentro do ambiente? Vocês têm um projeto lá como que fala, de concentrar os provedores de internet, tem muita coisa nova vindo, né, que a gente vai automatizar as residências, né? Entendi. Nos dois sentidos, né? Eu penso que, olhando no viés de engenharia de materiais, sempre vai ter inovação, né? Então, desde um selante, um tipo de massa, coisas que são usadas para o processo construtivo mesmo, isso é inovação. em toda feira de construção, nós vamos ver isso lá, principalmente os guris que estão, né, no dia a dia, estão envolvidos diretamente com o projeto, o Gilvier, o Matheus vão talvez tá vendo novidades que são lançadas com frequência. No quesito tecnologia, o que nós podemos considerar assim para os próximos anos é que vai sair ali da automação de iluminação, de cortina, de câmera, e vai começar a estar integrado com os assistentes de voz, trazendo dados de telemetria, temperatura, umidade, grau de luminosidade, para aumentar sensores de melhorar. Então, essas tecnologias elas vão se concentrar em dispositivos que vão fazer multitarefa, vão estar, às vezes, não visíveis dentro das casas, integrado com assistentes de voz, com capacidades de inteligência artificial maior do que nós podemos ver numa Alexa hoje. E ele vai interagir com os moradores como se fosse um morador da casa, né? Então, talvez para quem assistiu O Homem de Ferro, e tem o Jarvis lá, que é o assistente do Tony Stark, né? Que conversa com ele e dá todas, né? Quase um companheiro, amigo, né? Você já antecipa as informações. É quase, podemos fazer uma analogia ali da vida imitando a arte, né? Então, na China isso já é muito comum, a interação com dispositivos só no touchscreen, meios de pagamento, ambientes que tu abre a porta, já executam cenas de abrir cortina, ligar a iluminação, considerando sensores externos para saber se é dia ou se é noite. Então são coisas que talvez para nós elas ainda são novas, mas a tendência de casas inteligentes essa interação nesse formato, fechadura automática, o próprio acesso a ambientes como Airbnb, hotéis, né? Então tudo isso vai indo para um viés de automação para tornar fluidas as experiências dos clientes e as pessoas. E deixa eu perguntar, mas essa automação, essa interação com a inteligência aí, não só em eu pedir alguma coisa para ela fazer. Falou assim, até a gente tá acostumado com um tipo, agora vem uma segunda leva aí,
de umidade, de temperatura, de tudo isso, mas também de interação além disso. Claro, aí não é o Construtec, mas é quase de um companheiro dentro de casa ali. Companheiro, né? Nesse conceito, por exemplo, dos seniores, né? Que seriam as pessoas mais idosas. E então já tem tecnologia, inclusive até estamos já testando lá na Desbrava Tech, sensores de queda, sensores de presença humana. Então são radares que ficam escaneando o ambiente, né? Ele fica detectando, por exemplo, a posição que a pessoa está. Então caso haja uma queda, o sensor vai detectar e vai disparar um alerta para um familiar próximo, vai discar para uma emergência. Sensores de gás, né? Essas coisas. Sensor de vazamento de gás. No caso das pessoas que usam os relógios inteligentes ali com medidor de batimento cardíaco, temperatura, oximetria, né? Então todas essas informações podem ser conjugadas, né, e transmitidas para uma central ou para painéis, aonde talvez no futuro isso muda a forma com que seriam essas casas de repouso hoje. Então muitas vezes o idoso vai morar na própria casa. E ela tem tecnologia o suficiente para que talvez alguém numa central lá no dashboard monitore todo mundo lá, 200, 300 apartamentos. Rápido chega E conectado com filhos, com sobrinhos, netos, né? hospital, ambulância, isso vai mudar os projetos, né? Também. Porque tu vai preparar os ambientes para isso. É muito surpresa. Para infraestrutura. Tipo, até teve uma feira que parte do nosso time teve em São Paulo, né? E nessa feira tinha mais ou menos ali 400 construtoras, né? Representantes dessas construtoras no Brasil todo. E foi muito falado, né? Nessa ideia de trazer tecnologia embarcada dentro dos ambientes e conectar as empresas, né? Tanto de execução das obras quanto dos projetos, para que isso se compatibilize e esses sistemas possam se interoperar, justamente para o técnico chegar para a instalação e já tem uma predisposição de cabeamento, por exemplo, de corrente contínua, de fonte, já foi pensado, né, para uma obra. Isso vai acelerar muito a adoção do conceito de casa inteligente, de ambientes inteligentes. Isso aí, hoje nós vivemos essa transição. É difícil, o mercado está bem pulverizado, bem fragmentado nesse conceito, mas é todo o processo de transição, né, Justo? O Matheus também pode dar uma visão, mas eu entendo que agora é a transição mesmo. Depois isso vai se tornar um próprio viés de inteligência artificial. Fica mais no dia a dia, né? Ela vai se incorporar no nosso dia a dia, né? Tem bastante termos e um certo sensacionalismo do tema. Quando se normalizar, aí nós vamos colher bons frutos. Cai até preço, tá? Mas eu falei como empresa para uma Qualidade, isso. Acesso. quantidade, fornecedores, e aí a coisa se democratiza. Ele manda, pode ter. Eu até comentei, o Matheus Como em celular, né, Fábio? celular? Lembra da década de 90? Celular? Era um grandão assim, poucos tinham, né? Que só 5, 6 mil, um Motorola, Aquele grande. Era um tijolão, né? tijolão. Andava na cintura. Aí eu falei, ó, tu tem que mudar os projetos. Aí, legal, tu muda o projeto, tu já prepara um ambiente novo, preparado, tu falou de sensores de queda, tem um provavelmente no chão, sensor de temperatura, mas conseguir colocar isso em ambientes existentes pode ser um viés também na tua área, né, Janvier, de reforma, também já preparado para isso, né? Reformar, não só reformar o ambiente esteticamente, mas funcionalmente e com inovação, né? É uma questão que a gente trabalha em todas as obras, né? Que é já pensar numa predisposição, mesmo já tendo um projeto num futuro próximo, né? Trazendo essas possibilidades, porque às vezes o cliente já pensou em algo específico para aquela obra no projeto, mas daqui a pouco vai ampliar, vai nascer o filho. Não quero botar um piso aquecido nessa área. Então já deixa predisposto a tubulação e tal, e vem com a conexão rápida depois, né? Isso é bacana e a gente tem que quebrar a casa toda, né? Exatamente. Então é bem importante na hora da execução de um projeto novo, tanto de reforma como de construção, pensar nessas possibilidades futuras próximas, né? Porque muita coisa lá atrás você pensava há 20, 30 anos, né? Não mudava, né? Não mudava. A velocidade de mudança era muito menor do que hoje, né? O futuro é esse, porque a taxa de natalidade baixa. Então a população idosa, Vai viver mais, tá se nós certo? pensarmos aí os próximos, vamos colocar aí de 15 a 20 anos, essa a quantidade de pessoas que vão ser os clientes, que vão estar reformando casa, vão estar compatibilizando ambientes,
que vão consumir essas tecnologias, porque é a nossa geração que vai envelhecendo e conhece e vai querer essa tecnologia. A taxa de natalidade menor, teremos jovens que já vão estar vivendo dentro de ambientes que nasceram assim. Já com essa tecnologia. E a maioria, mas a grande maioria vai consumir de forma A significativa. minha mãe tem mais de 80 e mora sozinha. Tá muito bem legal, mas se a gente tem essa possibilidade de monitorar dessa forma, é muito mais tranquilo. A gente fica mais tranquilo. Câmera térmica, tem sensores de acionamento, por exemplo, para consumo de água, né, e energia em banheiros, para pegar, no caso de idosos, por exemplo, que podem esquecer a própria tomar um banho, ficou ali, ou podem ter tido um mal-estar e tudo Coligado, né, Esses desligar. dispositivos monitoram, ele tem uma faixa de limite, né? Então, se passou daquela faixa, o histórico não é compatível. Isso gera um alarme, vai estar num dashboard, pode chegar no celular do filho, do meu filho, para que veja, olha, o teu pai, tua avó ali já passou do limite no banheiro, né? E rapidamente essa pessoa com acesso à tecnologia poder verificar de câmeras, ou seja, consegue acompanhar o trajeto e ter uma intervenção médica se for necessário, por exemplo, num tempo hábil, né? Ô Fábio, agora eu fiquei curioso, aproveitar, como eu não tive a oportunidade de ir para a China, como o Emiliano foi na Canton Fair, né, a maior feira do mundo, o que você viu lá, além disso que tu já exemplificou, mais alguns exemplos assim, que tu viu assim, mais avançado, pensando num apartamento, uma residência, alguns exemplos a mais aqui, além do que você já citou aqui. Talvez o que mais prendeu, ou um dos itens que mais nos surpreendeu olhando assim para o conceito de construção, foi o uso de robótica. Então, a exponencialidade da adoção de robôs colaborativos nos ambientes, isso me chamou a atenção, porque em todos os hotéis que nós ficamos, passamos por 5 cidades, os ambientes, as áreas comuns eram robôs que estavam de tempos em tempos varrendo, fazendo limpeza, passando pano, e ele voltava. Interagiam com o público também não. Esses robôs sem interação, mas trabalhando de forma colaborativa. Então, eu estava passando, ele conseguia detectar, esperava as pessoas, continuava fazendo o processo de limpeza. Deixa o ser humano para um trabalho um pouco mais evoluído. Isso leva e a China é super populosa, né, Matheus? Então, isso leva as pessoas que trabalhos não só colaborativos, mas mais criativos, trabalhos É isso que eu ia falar. que têm um dinamismo maior e vão tirando as pessoas dessas atividades repetitivas, mecânicas. Só braçal, né? Exatamente. Não, tu falou do robô, a gente vê os filmes do futuro que vem por aí, né? Por isso que eu perguntei da interação com o ser humano, né? Porque ele só fazia a limpeza, legal. A gente já tem o robôzinho que limpa no chão, essas coisas, mas aí tu tá falando já de robôs maiores, mas assim, não. Robôs, né? Robôs que levam coisas nos quartos. Mas em formato de gente, não. Formato de robô mesmo. É um formatinho de robô, como se fosse uma pequena. Como se fosse um baúzinho. Um deles era como se fosse um baú assim com 2 prateleiras. Ele tinha É o R2? né? Quase um R2. Esse é o R2. E ele limpava o ambiente, mas também poderia levar coisas nos projetos, né? Tinha uma série de robôs hospitalares, por exemplo, nos horários dos medicamentos, eles levam na portinha lá no quarto para que a pessoa possa consumir o produto. A conectividade entre as tecnologias também surpreendeu bastante. Então, eu tive numa loja da Xiaomi, por exemplo, e lá o carro, a loja, o celular, o computador, a geladeira, a máquina de lavar, é tudo dentro do mesmo ecossistema. Então, esses dispositivos conversam entre si. E isso é muito interessante, porque eles trocam dados, né? Trocam sincronizações. Eu consigo saber, por exemplo, se tem que carregar o carro quando eu vou tomar água para pegar água na geladeira. Porque essa informação pode estar ali, o carro avisou a geladeira para me falar. Porque às vezes eu não vou na garagem, por exemplo. Tu chega em casa, ele já. Eu via, quando eu fiz a faculdade de computação, lá atrás, há muito, muito tempo, o cara falava, você vai ter tecnologia, eu tô saindo do trabalho às 18 horas, ele já gela um pouco mais a minha cerveja no espaço da geladeira. Próximo disso. E assim, para vocês três, como que vocês vê os riscos que isso pode acarretar? Eu vi outro dia, eu acho que era um carro da Ford nos Estados Unidos, que eles hackearam, acessaram o carro, porque é tudo com inteligência lá, é tudo conectado, e tipo, parar um carro, abrir um carro no meio da viagem, tirar alguma conexão, porque cada vez mais eles são tudo conectados, não é mais mecânico, né?
Isso é um exemplo, mas tem exemplo de tudo, né? A gente tá vendo agora essa do WhatsApp, agora de golpes, mas são normais. Mas os riscos nisso aí tudo, tu entrar num projeto, esses robôs ou essa tecnologia que interage com a gente, como que você analisa isso, cara? Quer comentar? Começa o nosso TI aqui. Tá mais ou menos. Eu vou abrir alguns insights que podem encaixar também com as atividades dos meninos que estão lá na base, né, do projeto, que vai dar origem a uma edificação. Mas esse quesito cibersegurança é o tema da época. Então, há muitas oportunidades nesse sentido, que envolve não só a elaboração lá do projeto, né, de compatibilização, no sentido de armazenamento, ou seja, onde estão esses arquivos. Deixa eu só fazer uma partezinha. Isso já tá no radar para um encontro da COP. Eu tenho um grande amigo de São Paulo, especialista nisso. Só para ter uma ideia, ele fez toda a segurança eletrônica da Olimpíada do Rio. Perfeito. Para falar sobre cybersecurity, porque é um negócio complicado. E isso, e conectando, né, que nós temos hoje, que são construções inteligentes. Então, nossas construções, elas têm tecnologia, elas foram desenvolvidas utilizando tecnologia. Então, começa desde o material que é utilizado lá na obra, por exemplo, se é original ou não. Né? A origem desse material, porque tu pode comprar uma qualidade, por exemplo, um cimento tem N fornecedores, né? Uma qualidade de uma tinta tem N fornecedores. Então, quando nós falamos na questão de segurança, ela vai desde a homologação de fornecedores, que é um produto que eu vou utilizar uma espécie de tinta para pintar um piso e saber se aquilo vai dar a durabilidade, a resistência, todas as características que está na lata. Então, um caso muito comum que faz um paralelo para a questão de segurança, que a segurança alimentar foram as bebidas adulteradas com metanol. Sim. Eu vi uma matéria que empresas que fraudavam bebidas compravam o etanol, que é o álcool anhídrico, nos postos, né? Então, eles tinham essa segurança de que estavam usando um tipo de álcool com grau de toxicidade menor. Mas aí estava adulterado. Mas não tem essa rastreabilidade, né? O posto não poderia vender, né? Exato. Então, se nós trouxermos isso para o conceito Construtec, né, para o ambiente Construtec, o quanto de tecnologia e de procedimento o Janvier vai ter ali para assegurar de que essa marca de tinta ela está homologada, ela tem, né, ela está dentro de um processo de segurança, né? Ou de que os arquivos do projeto, de projetos que são compatíveis entre si, o Matheus vai entregar e assegura de que, não, daqui 10 anos, vazou a água, mas a culpa é do projetista, que não avisou que o cano estava aqui. Então, essas formas de criar essa rastreabilidade, né? E gerar talvez um selo, uma forma que certifique de que a obra foi entregue, o as-built está aqui, e o trabalho que o time do Matheus fez está ok. Então, talvez esse compliance é algo que se aplique em todos os segmentos. Sim. Então, cibersegurança, aonde vai ser aplicado, né? E as regras de uso dessas tecnologias, eu penso que são coisas aí ainda a serem desenvolvidas. Não se tem. Para que tudo isso aconteça de forma segura, A né? gente é um pouco dependente dessas plataformas, né? A gente teve um caso essa semana da AWS, né? Que teve algumas falhas, então já compromete algumas coisas, alguns softwares que a gente utiliza, enfim. Aplicativo de banco, né? Já não funciona no Wix, porque caiu o sistema. No processo construtivo, eu vejo que a parte da industrialização já ameniza bastante isso, tanto da questão de execução, né? Então, quando a gente leva para dentro de fábrica já, com esse potencial robótico, inclusive construtivo, que tem aparecido aí no mercado e já algo que tem se consolidado, né? A gente diminui muito problema de execução e padroniza a qualidade de materiais também, né? Então, máquina já com todo esse processo de identificação de materiais prévios a tá na temperatura, na densidade, enfim, que monitora e depois a gente leva para a obra já só para montagem com um pessoal especializado. Eu acho que facilita bastante e ameniza um pouco esses riscos executivos a estar na condição ideal mesmo de obra. É que a gente pega muita obra hoje também nesse sentido. Ó. Tem projeto, mas faltou um fio, ou o concreto não estava da forma que tinha que estar, o tempo de cura não foi o ideal, a tinta não teve a base certa, então a gente tem muitos problemas recorrentes e
antes do tempo de garantia da obra. Então, acho que trazendo para a fábrica, padronizando processos, robotizando algumas coisas também, a gente tem, além da qualidade de execução final da obra, a gente já ameniza um pouco o nosso desafio principal, que é a qualidade de mão de obra e a escassez dela também no canteiro, né? E também, além disso, depois da execução, toda a parte da manutenção, pós-obra, também isso tem que ser bem orientado, bem... Todos os clientes têm que fazer esse processo de manutenção para garantir a vida útil correta, né, dos motores. Seguir os parâmetros, né? É um tema, é um assunto complexo, completo, tem bastante coisa a se falar, a gente sabe, mas, pessoal, a gente tá chegando no fim do podcast. Isso aqui não podia ficar, que a gente comentou, né? Se tivesse um petiscozinho aqui, a gente ficava horas falando, porque, apesar de ser complexo e a gente falando com especialistas aqui, nos interessa, porque é o nosso dia a dia, a gente vê, ou antes de começar ou pronto, mas a gente não entende como tudo isso aconteceu, como que... E a gente falando na cidade como Chapecó, que a gente tá até longe dos grandes centros, mas não para de crescer. Então imagina tu que esteve na China, ou tu vai a São Paulo, vamos falar de Brasil, o mesmo Floripa, assim, essas coisas não param. Vai a Balneário Camboriú, aqueles prédios, aquilo tem altura daquilo, fino, às vezes tu olha, isso aqui vai balançar, vai cair. Como é que aquilo funciona, né? Como é que faz aquilo lá acontecer? Então, é um assunto bem legal e bem importante para o nosso dia a dia. Quem está na COP tem acesso a vocês aí, a conversar, a gente tem até mais gente envolvida nessa área da Controltec, né? Uma coisa interessante é que todo esse conceito de tecnologia, as automações, a IA, tudo isso, no centro não podemos esquecer que tem o ser humano ali, né? Sim. E aí tem todo um impacto cognitivo de desenvolvimento das potencialidades humanas que tem que ser levado em consideração e até compreendido o quanto é afetado e o quanto pode ser beneficiado desse processo, né? Se tu comprar um prédio, os apartamentos são iguais, mas as pessoas são diferentes em cada um. Sim. Vai poder comprar quase igual uma roupa, né? Personalizado para cada morador. Vai chegar um momento que tu pode criar isso. Mas, como eu falei, estamos chegando no final. Eu queria uma mensagem final de cada um sobre esse assunto e como para vocês é interessante participar do movimento que nem a COP, né? Olha o que possibilitou aqui a gente conversar sobre o assunto e levar esse assunto para quem é integrante, para quem não é integrante também, né? Mas contem um pouco sobre isso, rápido, né? Porque daqui a pouco já acaba o nosso tempo, né? Um pouco sobre isso e encerrem como vocês acham que seria o final desse assunto que a gente comentou. Quem quiser começar contigo, Matheus? Pode ser? Então, agradecer o convite, Fábio, sim, ao Emiliano e ao Jovê também pela troca, né? Acho que é uma oportunidade de falar sobre esse assunto, que é da minha área, não tanto da parte de tecnologia e inovação, mas também estamos envolvidos através das soluções que entregamos para o Engiágio. Mas é uma oportunidade muito bacana aprender aqui, né? Eu acho que talvez eu ensine pouco com os membros da COP, mas eu aprendo muito, porque é um grupo seleto, né, de empresários, então todos lá estamos buscando aprender, contribuir, colaborar. Eu acho que uma parte bacana também, além desse aprendizado técnico, é também o network, a gente tem a oportunidade de trocar lá, e também as conexões que a gente faz, né? Não só CNPJs, estou já fazendo alguns negócios lá com membros, mas também ao CPF, né? As pessoas, né? Então, criei vários amigos lá dentro e uma oportunidade muito bacana em que a gente todos buscamos lá o desenvolvimento, esse network, mas também essas conexões pessoais, né? Não só CNPJ. Essa é uma das ideias mesmo. E aí, vocês? Comigo ou contigo? Vai lá. Então, é sempre gratificante estar reunido com os membros da Copa, porque ela resgata essa ideia de confraria, né, de troca de conhecimento, de experiências, e ela nos instiga a aprender mais, a compartilhar um pouco daquilo que nós sabemos, né? E eu percebo que foram pequenos grupos que na história da humanidade provocaram mudanças civilizatórias, né? Grandes, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o próprio movimento que aconteceu no alvorecer ali de Florença, na Itália antiga, né? No Renascimento, ali 1600 e pouquinho. Cara, 60 pessoas, 70 pessoas ali, né? Reunidas entre grandes mentes, né? Mentes brilhantes, que compartilharam ali um pouco de arte, ciências, cultura,
de religião, de política, né? Então, essa troca, né, fez com que se gerasse um ambiente muito rico. E aí essa riqueza foi compartilhada com o mundo inteiro, né? E inspirou cientistas e diferentes segmentos da sociedade em todos os anos seguintes, né? Inclusive, talvez o que nós falamos aqui agora, em termos de engenharia, né? Então, como nós falamos de eletricidade, de construção civil, né? O que está por trás de tudo isso, de um software, são todas equações, modelos matemáticos que vêm daquela época, né? Que representam a base, talvez, tecnológica do que nós podemos construir, né? E depois ali as contribuições sequentes dos físicos mais modernos e tudo mais, que deram uma refinada nesses modelos matemáticos, né? Então eu vejo que a COP, ela traz essa possibilidade de reunir pessoas numa confraria, para que nós possamos aprender e compartilhar um pouco daquilo, e nessa troca, né, gerar oportunidades de negócios, de inovação, de entender as dores do mercado. Isso acaba sendo uma consequência, né? Mas E o bacana é o futuro. Exato. Olhar para o futuro, e aí o futuro deixa de ser algo que vamos esperar, mas passamos a construir. Talvez isso seja a visão aí que mais me impacta, né? E faz eu estar junto no grupo, nesse grupo. E aí, Janzé? Isso aí, o Mileno resumiu muito bem o que é a COP. Eu fiz a história moderna também. Só não sabia que a COP tinha começado em Florença, mas agora fiquei mais... Por isso mesmo, mais que já andei até no fechamento. Eu acho que com isso vem um pouquinho de responsabilidade também, nós como integrantes da COP, né? Então a gente traz essa interação técnica, mas também humana. Então eu acho que esse é um dos objetivos da nossa geração, é consolidar esses valores, esses conhecimentos em algo que traga benefícios para a humanidade, tanto agora como daqui para frente. Então deixar o nosso legado também, e a COP, eu acho que potencializa esse processo de unindo pessoas no mesmo objetivo, né? Então é uma satisfação também fazer parte desse grupo, estar aqui, trocar ideias com vocês, e estamos aí também para aprender e ensinar o que for possível. Falou um negócio legal de legado. Ontem eu dei uma palestra sobre cultura de vendas, junto com um outro integrante da COP, o Paulo, que ele falou sobre sucessão. E a gente falou da cultura que cria um legado, e sucessão não é substituição, né? É continuidade, né? Então isso é muito legal. Mas, pessoal, obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Para quem não conhece a COP49, o nosso site www.cop49.com.br, nosso Instagram, vocês conhecem, é @49.cop. Sigam a gente lá, conheçam um pouco mais. A gente em breve tem um próximo encontro. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Copcast.